Olá pessoal, estamos de volta então com a nossa série sobre os chavões jurídicos. Aquelas frases feitas que muitas vezes a gente ouve sendo ditas por aí e que não significam absolutamente nada. Ou pior, significam algo completamente errado, como é o caso da frase que nós vamos falar hoje, que é a frase que diz que, aspas, os fins justificam os meios, fecham-se aspas. Bom, essa frase, vocês certamente já ouviram, é uma frase que trabalha na lógica de que se o indivíduo age em nome do bem, ou seja, se ele tem bons fins, né, se os fins dele são bons, os meios, ou seja, tudo o que ele fizer para chegar àqueles fins bons, àqueles fins justos, estariam justificados. Eles seriam toleráveis em nome do bem. Né? O grande problema dessa frase é que ninguém age em nome do mal, ou pelo menos ninguém diz agir em nome do mal. Se vocês pegarem todas as grandes barbaridades que foram praticadas ao longo da história da humanidade, todas elas foram praticadas em nome do bem, ou pelo menos as pessoas alegavam que estavam praticando em nome do bem. Vejam, por exemplo, a Inquisição. A Inquisição torturou milhares e milhares de pessoas, queimou uma série de supostas bruxas na fogueira e ela fazia tudo isso em nome de quem? Em nome de Deus, em nome do bem. Não se dizia na época, em momento algum, que eles faziam isso em nome do mal, em nome do capeta, ou em nome de Satanás, nada disso. Faziam em nome do bem, em nome de Deus. Era para se extirpar o pecado da terra que se praticavam as torturas da Inquisição, que se matava pessoas na Inquisição, que se queimava pessoas vivas na Inquisição. E, evidentemente, dentro da lógica de que os fins são bons, acabar com o pecado é algo bom, né? E justifica qualquer meio utilizado, mesmo que a tortura, mesmo que o homicídio, porque, dentro da lógica de quem acredita que os fins justificam os meios, em nome do bem, vale tudo. Em nome do bem se dá carta branca para qualquer coisa. Agora, fica muito claro, se a gente pensar nesse exemplo histórico, que isto não está correto, porque, evidentemente, as pessoas que ganham uma carta branca para fazer o que for necessário para se chegar a um fim, elas acabam abusando, evidentemente, do poder que lhe é dado, do poder que lhe é conferido. Se você vira para alguém e fala, olha, nós precisamos acabar com o pecado aqui nessa cidade, você é um inquisidor, você pode fazer o que for necessário para que essa cidade volte a ser pura e todas as pessoas voltem a ser religiosos, voltem a ser pessoas boas, voltem a ser pessoas que vão para o céu. Esse indivíduo que teve essa carta branca de poder fazer o que for necessário para alcançar esse objetivo, ele muitas vezes vai tocar o terror, ele vai evidentemente passar de todos os limites do razoável para chegar ao seu objetivo. Bom, claro que vocês podem estar pensando, mas isso já ficou no passado. Hoje em dia as pessoas são mais razoáveis. Ninguém vai torturar outra pessoa em nome de Deus ou para extrair a confissão de um pecado ou algo do gênero. Talvez não para extrair a confissão de um pecado, mas para extrair a confissão de um crime ou de um suposto crime, nós vemos isso acontecendo todos os dias. A tortura que foi praticada na Idade Média ainda é praticada nos dias de hoje. E também a justificativa continua sendo a de que os fins justificam os meios. Você não vê nenhum policial torturando um suspeito para extrair uma confissão ou para extrair alguma informação relevante, dizendo, eu estou fazendo isso porque eu sou mau, eu estou fazendo isso porque eu sou sádico, eu gosto de ver o suspeito sofrendo. Não, ele não fala assim. O que ele vai dizer sempre é que ele está fazendo isso em nome do bem. Ele está fazendo isso em nome das vítimas, da ordem pública, da paz social, né? Ele faz isso em nome da justiça, muitas das vezes. Mas, em nome da justiça, que se faz as piores atrocidades, as piores barbaridades do mundo. Por isso, dentro dessa lógica, que o direito estabelece limites a todas as pessoas, que são limites que são intransponíveis. Porque se cada um, em nome da justiça e em nome do bem, resolver passar por cima do direito, não há mais limite e cada um vai, muitas das vezes, abusar dos meios para se chegar aos fins que ele considera justo e que é justo simplesmente para ele, dentro de uma perspectiva absolutamente pessoal. Vejam, por exemplo, hoje, mais recentemente, na internet, nós temos visto cada vez mais os casos de linchamento,
que muitas vezes são praticados por pessoas extremamente bem intencionadas, que veem uma notícia ou sabem por ouvir dizer de alguém que foi vítima de um crime muitas das vezes grave, e resolvem então fazer justiça pelas próprias mãos, resolvem então sair postando fotografia de alguém que supostamente praticou um crime, ou divulgando nomes, endereços, dados pessoais dessas pessoas, para que haja um linchamento moral, um escracho público dessas pessoas na rede social. Por que elas fazem isso? Porque elas acreditam que elas têm uma causa justa que está sendo defendida. E em nome da justiça pode-se tudo. Em nome da justiça, na cabeça dessas pessoas, elas estariam autorizadas a fazer o que bem entendesse para trazer a justiça ao mundo. Exatamente aquela mesma lógica que os torturadores usaram na Inquisição, que os torturadores na polícia usam ainda hoje para extrair confissões, porque a confissão é em nome do bem, elas o fazem em nome de uma vingança, em nome de uma justiça. E o argumento muitas vezes simplório de que elas fazem isso porque o direito não dá conta de oferecer respostas a esses crimes, a esses fatos praticados. Ora, mas se tudo que não for possível ao direito dar uma resposta, nós resolvermos passarmos por cima do direito para agirmos de acordo com nosso próprio sentido de justiça, nossas próprias convicções pessoais, nós teremos, em última análise, a guerra de todos contra todos, porque as pessoas tendem a achar que estão certas. A maioria das pessoas acham que estão certas e elas vão querer fazer valer, então, o seu modo de pensar, o seu modo de agir como justo. No limite, nós temos isso na vida fora do Facebook, na vida, entre aspas, real. O Facebook também é uma vida real, as redes sociais também são reais, mas na vida concreta, na vida física, onde as pessoas podem morrer, inclusive, muitas das vezes nós temos os linchamentos, né? Quando alguém é flagrado numa situação suspeita de um crime, muitas das vezes aquelas pessoas que estão ali assistindo a cena resolvem fazer, aspas, justiça com as próprias mãos. Quando elas falam que estão fazendo justiça com as próprias mãos, elas estão com a lógica de que o fim dela, que é a justiça, que é um fim mais importante que esse, trazer justiça ao mundo, né, justifica então o meio bárbaro, que é, às vezes, bater naquele indivíduo até a morte, fazer com que ele morra, fazer com que ele sofra até a morte. Então vejam, essa ideia de dizer que os fins justificam os meios, normalmente é usada para justificar alguma barbaridade por conta de alguém que acha que está agindo em nome do bem, né? E nós devemos temer muito quem age em nome do bem, porque quando nós pensamos naquele indivíduo que fala, eu sou o mal, eu estou agindo em nome do mal, eu vou matar mesmo, etc, etc., nós, em última análise, podemos chamar o direito para ele, ou podemos, inclusive, ter todas as pessoas contra esse indivíduo. O grande problema é quando as pessoas falam que estão agindo em nome do bem, porque quem será contra quem age em nome do bem e do justo? Não é? Se as pessoas acham que elas estão agindo em nome de Deus ou da justiça, elas se acham autorizadas a fazerem qualquer coisa, qualquer negócio, porque não há limites quando se age em nome do que se considera justo ou do que se considera bem. O direito ele não trabalha, então, com essa lógica, ele não trabalha com lógica de bens absolutos, de fins absolutos. O direito trabalha com a lógica de que nós temos regras a serem seguidas. Nós, numa sociedade democrática, criamos por meio do nosso parlamento regras que todas as pessoas vão seguir, em quaisquer circunstâncias. E é muito bom que isso sim seja, porque são essas regras que nos trazem segurança, que nos trazem previsibilidade, de que, por exemplo, se alguém praticar um crime, essa pessoa vai poder se defender do crime que ela está sendo acusada, se por acaso ela for condenada, ela tem uma pena já pré-determinada em lei, que ela sabe qual pena que ela vai ter que cumprir, e essas normas fazem com que a convivência social se torne possível, porque afinal de contas nós temos previsibilidade. Agora, se cada pessoa resolver fazer justiça com as próprias mãos, porque ela acha que os fins, que é trazer a paz social ou qualquer coisa do gênero, justifica os meios dela, que às vezes são meios extremamente bárbaros, aí não tem jeito, aí não há como ter a convivência humana, a convivência pacífica entre as pessoas. Então, em última análise, nós podemos dizer que o grande problema da frase "os fins justificam os meios" é imaginar que aquele que fala isso, ele se imagina agindo sempre em nome do bem. Ninguém que fala essa frase acha que está agindo em nome do mal. E, ao falar isso, o que essa pessoa está dizendo é: eu sou uma pessoa boa, logo me dê carta branca para fazer o que eu bem entender para conseguir as minhas finalidades boas.
Mas o mundo não é bem assim. Ainda que essa pessoa seja de fato bem intencionada, de fato os fins dela sejam, em princípio, bem intencionados, nós sabemos que de boas intenções o inferno está cheio. E essa é uma frase boa, uma frase que, apesar de chavão, ela traz muita verdade. Boas intenções não garantem sucesso em absolutamente nada. As boas intenções não fazem com que os resultados sejam bons. Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem o vídeo com os colegas, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Essa inscrição sua no canal é muito importante porque o YouTube ele prioriza então a divulgação dos vídeos com o maior número de inscritos. E isso traz força para o nosso canal porque cada vez mais pessoas vão ter acesso a ele. Era isso, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.